Depois de muitos anos, enfim, a justiça concluiu que são inocentes por terem sido torturados os acusados pela morte de Evandro Ramos Caetano, o garoto que tinha 7 anos e teria sido morto num suposto ritual de magia negra. Eu vou conversar, claro, com a Beatriz Abage, que já está aqui com a gente. Beatriz, como vai você? Tudo bem? Agora, Tudo pelo bem. menos, acho que está Agora melhor melhor. ainda, né? Nem fale. Eu imagino que depois de tanto tempo dizendo que tinham sido torturadas, agora a prova apareceu, né? É verdade. É Como é que importante foi eu vi numa isso? manchete assim do jornal escrito assim: a Beatriz Abage, enfim, deixou de estar em silêncio. Eu nunca deixei de falar. Eu acho que eu fui a única que sempre estive falando sobre o caso, né? A vida Eu me toda. lembro de várias e várias entrevistas que vocês deram e você comentando, né, que vocês tinham sido torturados Uhum. por muito Desde o tempo. início, a Aliás, gente sempre falou reportagem, né? sobre a tortura, desde o primeiro depoimento. Não tem um depoimento em fase da justiça, né? Só em inquérito que a gente tenha confessado qualquer coisa. E, aliás, em inquéritos sobre tortura, desde o primeiro depoimento que nós demos na Polícia Militar, que, por incrível que pareça, né, o nosso processo ele foi presidido pela Polícia Militar, né? E se Não não me pela. engano, era o Neves, né, quem comandava. Sim, era o Neves que incomodava o Grupo Águia. Ele era Exato. o chefe do Grupo Águia. O Neves, que, aliás, né, acabou sendo morto depois, há pouco tempo, de uma forma Importante trágica. dizer que o Brasil foi condenado, né, na Corte Interamericana de Direitos Humanos por ações dessa pessoa, né? Aliás, Institucionais. enfim, a gente já conhecia, eu acho que a imprensa tinha conhecimento há muito tempo da forma de agir, né, do Sim, Neves, né? Era uma forma que era muito conhecida e era realmente utilizando mesmo do método de tortura, método que foi agora comprovado que foi utilizado também contra vocês. sim. Sobre tortura não tem jeito, né? Como é que foi toda a situação, Beatriz? Eu sei que é difícil reviver tudo isso, mas enfim, né? E assim, Talvez sobre esse a seja o tortura em momento de se si, dizer eu que acabo não falta. falando, mas porque tem os áudios para todo mundo ouvir, porque cada vez que a gente conta detalhadamente, a gente vive novamente, né? Eu sei. Impossível você não viver. Então, eu acabo dizendo para as pessoas escutarem os áudios. Importante dizer que naquele momento eu queria passar uma mensagem de que eu estava sendo torturada. Tanto que quando eles perguntavam, eu dizia tá, esse tá que eu dizia era uma forma de dizer assim, oh, nossa, eu tô falando aquilo que vocês estão mandando, né? Tá, pronto, então tá bom. E eu sempre dizia frases no meio. Por quê? Porque eu tinha certeza que a gente ia morrer. E como eu tinha certeza que a gente ia morrer, eu falei, meu pai vai investigar, ele não vai deixar assim. E vai encontrar isso. Eu sabia que eles estavam gravando. Eles não deixaram, esconderam que estavam gravando. A gente estava vendada, mas eles não escondiam, né, que era uma gravação. E eles contaram a história para vocês, Beatriz? Eles disseram aquilo que vocês deviam Eles falar? iam falando, e se a gente, cada vez que a gente errava, eu levava mais choque. Eu errava, falava o palavrão no meio, eu dizia alguma coisa errada, para dizer, olha, eu não fiz isso, estou falando aquilo que eles mandaram, eles davam mais choque. Né? Tanto é que numa das frases diz, ó, confessa direitinho que eu não coloco mais a mão em você. Então, tem vários momentos nessa tortura e que eu tentei gritar, tentei avisar e dizer que eu estava sendo torturada. Né? Era a única forma que eu tinha naquele momento de lutar. Porque lutar contra vários homens, uma mulher sozinha, eu tinha, acho que 40 quilos, 39,5, 40, eu era super magra, pequena, tenho 1,51 m, como que você vai conseguir? Né? A única forma era essa que eu tinha. E você estava sempre ao lado da sua mãe nesses momentos, Beatriz? Não, eu estava num quarto, minha mãe no outro, eu escutava os gritos dela. Né? Em algum momento eles me levaram até ela, mas eu não. Muitas coisas assim, eu tenho flashes na minha cabeça, eu não me lembro. Tanto que a primeira vez que eu contei quase que completo foi no júri de 2011, né? Que eu consegui falar, porque eu fiz um exercício, eu comecei a fazer um diário, cujo diário virou livro, né? Eu comecei a escrever tudo aquilo que a gente tinha passado. Então, eu lembrava alguns momentos, dava flash, eu parava, flash assim, apagão, né? Eu parava, ia no outro dia, voltava, relia, e isso fui lembrando de algumas coisas, mas muita coisa eu até hoje não lembro. Tem as marcas do meu corpo, mas eu não sei como elas foram parar ali, né?
Mesmo com as marcas no corpo, no começo não acreditavam de jeito nenhum, Beatriz? Não, eu fiz, inclusive, no Projúri de 2011, fui no perito em São José do Rio Preto, salvo engano. E ele constatou a tortura, tem marca nos dedos, tem outras marcas, ele constatou as marcas de tortura. Mas não foi levado nem em consideração no júri de 2011, né? Ou seja, o Ministério Público nunca acreditou na gente e não deu a menor importância para aquilo que a gente estava falando. É verdade, porque eu até assisti inteiro um julgamento, que eu acho que foi o primeiro que vocês foram inocentadas, mas, enfim, foi um júri muito longo, né? Muito, O muito longo. primeiro júri Eu lembro foram do 34 promotor, o dias doutor e Celso. noites. É. Foram Eu lembro 34 bem do dias e promotor, noites. né? Ele tinha certeza do que ele estava falando. Sim. E nós entramos até para o Guinness Book, no dia que o júri entrou para o Guinness, acho que já era Jaime Lerner, salvo engano, e naquela época ele desceu de helicóptero perto do fórum e para dizer que a gente tinha entrado no Guinness Book. O nosso júri de 98 foi patrocinado. Você já viu o júri ser patrocinado? Não. O nosso foi pela Nutrimental. Né? Eles davam barrinha, davam café, porque eram muitos dias. Né? Então, eles patrocinaram esse júri. Eu falo patrocinado porque eles distribuíam, né, para todo mundo. Por que vocês acham que vocês foram envolvidas nisso, Beatriz? Eu sempre digo que naquele período, em 1992, tinham vários casos de crianças Muitos, é desaparecidas. verdade. O Leandro Boss é um dos grandes também famosos, Leandro né? Bossi, Guilherme Caramesti Nossa, que até Búzios, hoje ninguém sabe o que o aconteceu. Everton, que era um menino que era de um oficial de justiça, do Tribunal do Júri, vários outros casos. E o Estado precisava dar uma resposta. Né? E quer coisa melhor do que política, religião e criança? Foi um prato cheio. Né? Quando aconteceu isso, que eles torturaram, não tinha mais como voltar atrás. O Estado não podia mais voltar atrás. E foi isso que aconteceu. Virou uma bola de neve e que não tinha como mais desfazer isso. Graças a Deus, com o tempo, com a mídia ao nosso favor, porque a mídia também foi totalmente contra, não nos ouvia. Eu não dava entrevista assim, sabe? Eu dava entrevista só se fosse ao vivo, porque chegou um período que eles editavam tudo aquilo que eu falei. Que Eu coisa. falava uma coisa, eles editavam aquilo que eles queriam, para dar outro sentido na frase ou alguma coisa que eu tinha dito. É porque eu sempre fiquei na mídia. Eu sempre estava em busca de que alguém ia ouvir e alguém ia ajudar e ia descobrir. E foi exatamente pela mídia, né, pelo Ivan. É claro que tiveram outros jornalistas que fizeram esse excelente trabalho, como o Luiz Henrique, acho que era a Olga, A Vânia também, né? Eu a lembro Vânia que fez. Maravelt, que fez como que era o nome do jornal? Até esqueci o nome do jornal agora. A Vânia, que está com a gente até hoje, fizeram excelente trabalho, mas eu sempre digo, era outro momento, nós não tínhamos a força que a internet tem hoje. É verdade. A Então, internet hoje mudou tudo, né? Mudou tudo. E com podcast, algo novo, aí que mudou. Graças a Deus, que foi bastante atento, porque ele mesmo conta que quando entregaram essas fitas para ele, ele nem imaginava que era fita de tortura. Ele começou a ouvir. E se fosse outra pessoa, não ia nem entender. Ele sempre fala. Eu não sei quem que entregou, né? Eu ia Também te perguntar isso, se você tem ideia de quem foi que entregou, você não tem, não então. tem ideia, não tem ideia. Mas eu imagino, porque assim, várias pessoas falam, né? Mas é achismo meu, que aquele é das pessoas que era responsável pela nossa prisão, o tal do Romário, ele estava escrevendo um livro. E eu acho que ele deu para quem estava escrevendo esse livro esse tipo de fita e ficou por lá e a família entregou sem nem saber o conteúdo direito do que tinha nessas fitas. E que bom, né, que essas fitas vieram a público, porque normalmente elas desaparecem, né? Elas somem, parece que. E que bom que vieram. Agora, muita gente também não sabe o que aconteceu naquele período, né? Quando tudo isso ocorreu, a tua família teve muita dificuldade e você acabou até perdendo o teu pai, né, Beatriz? Sim, meu pai morreu em 1995 de câncer no estômago de origem nervosa, né? Ele lutou muito, cada final de semana que ele ia nos visitar no presídio era uma esperança, e assim que a gente foi vivendo, né? O dia a dia. É amanhã que vocês saem, é amanhã, e foi passando amanhã, demorou 5 anos e 9 meses. Né? Mas foi com essa esperança, daquele dia ia resolver, que eles iam descobrir onde estava Evandro, porque, assim, para mim, o Ivo fala que não, que é um serial killer, mas para mim, ele ainda está vivo.
Enquanto Você não acha que provarem. Enquanto mas não ali o provarem DNA dessa. provou que era ele, né, Hã? que estava ali. Enquanto não provarem, não fizerem exumação desse corpo, para mim, ele está vivo. Eu acho que teria que ter uma exumação. Claro que agora o Estado não tem mais interesse, talvez a família, não sei. E para que realmente tenham certeza de que aquela pessoa enterrada ali é o Evandro. Eu acho que a família deveria pedir isso, né? Mas, enfim, cada um sabe da sua vida. E eu penso que, enquanto não provarem que é ele, não é o Evandro, né? De alguma forma, muitos testemunhos levavam também até você, né? O Diógenes Caetano, o tio do Evandro, foi uma das pessoas que mais queriam colocar você e sua mãe como as autoras. Por que Na você acredita? verdade, quem foi colocado na denúncia do George foi minha irmã, Sheila. A Sheila. Eu fui sequestrada no lugar dela. Eu fui torturada com o nome de Sheila, mas eu já tinha sido, já estava sendo torturada, nunca que eu ia dizer que não era a Sheila, né? Isso porque eles não perguntaram meu nome. Quando eles colocaram o Oswaldo na minha frente, que daí eles descobriram que eu era a Beatriz. E aí? Daí continuou você. Aí continuou, eles queriam qualquer filha do prefeito, né? Eles queriam Por uma isso filha. que você acha que foi político. Você acha que era para atingir o teu pai? Com certeza, também não era só político, né? Era política, religião. O Estado estava em maus lençóis. O Estado tinha que dar uma resposta à sociedade. Uma resposta melhor que essa não existia, né? E até hoje, existia. As pessoas perguntam: se fosse hoje, nada disso aconteceria. Eu falei: aconteceria e pior, nós teríamos sido linchadas. Porque com a internet, falou, antes de você provar, já te lincharam. E até chamavam vocês das bruxas de Guaratuba. Eu lembro que os jornais trouxeram essa manchete durante um bom período, né, Sim, Beatriz? sempre ficou as bruxas, as bruxas, as bruxas. O caso sempre foi conhecido como as bruxas de Guaratuba. E ele só mudou em função do podcast do Ivan. Você acha que esse foi o grande marco? Sim, porque dele começou a usar o caso Evandro, aí as pessoas começaram a utilizar também o caso Evandro, ao invés de as bruxas de Guaratuba. Mas se se falar o caso Evandro, algumas pessoas conhecem, mas se se falar as bruxas de Guaratuba, todo mundo conhece, todo mundo sabe. Ouvi falar. Aqui onde tinha a mulher e a filha do prefeito, é isso que eles falam. Bom, você comentou que era para Sheila, né? E os próprios depoimentos, então, teriam que indicar que eram a Sheila era a pessoa e tal. Mas, enfim, isso não aconteceu, você acabou tendo que confessar sob tortura. E como é que foram os outros passos dali para frente? Ou seja, você acabou acreditando em algum momento que iria ter uma luz no final do túnel? Sempre. Por isso que eu Sempre sempre acreditou? falei. Sempre. Por isso que eu sempre falei. Eu sempre pensava assim: vai chegar um momento que alguém vai nos ajudar, a mídia vai descobrir, porque não é possível, porque a gente é inocente e eu ia lutar até o fim. Né? Sempre eu falei: vou lutar até o fim. Por isso que eu nunca deixei de dar entrevista. Qualquer jornalista até hoje que sempre que pediu entrevista, eu sempre dei. Só que eu tinha aquilo, tinha que ser ao vivo, porque editavam muito, né? E eu nunca editavam tudo que eu falava. Então, eu nunca deixei de falar com a mídia. Tem um jornal, acho que, salvo engano, Impacto, de vez em quando ele perguntava: por onde anda a Beatriz Abage? Sempre o interesse deles era saber onde que eu andava. Eu estava trabalhando, eu estava seguindo a minha vida. Em que pese com maior dificuldade, eu segui a vida. Eu estudei, eu fiz outra faculdade, inclusive fiz a faculdade de Direito, passei no exame da ordem, e a OAB do Paraná disse que eu sou uma criminosa e não me autorizou, né, a receber a carteirinha da ordem. Agora, quem Mesmo sabe... tendo passado, isso eu não sabia, Beatriz, verdade? Sim, desde 2006 eu passei no exame da ordem e não me Isso, eles permitiram. vão ter que rever agora, né? Não vai ter Agora vão como. ter que rever. Não tem, Uhum. que rever, não tem como dizer que ela é uma criminosa, não pode receber Sim. a Quer dizer, carteirinha. quantos anos eu perdi fora da profissão, né? É. Também dessa outra profissão. Sou terapeuta ocupacional, sou concursada. Isso não ia me impedir de exercer a profissão da advocacia, mas agora é mais uma meta também correr atrás disso, porque eu quero montar a Fundação Aldabage de Direitos Humanos, exatamente para ajudar pessoas, presidiários, quanto à questão da tortura. Quer dizer, agora você resolveu, então, também auxiliar os outros que passaram ou passam pela mesma dificuldade? Com Você certeza. acredita que tem muita gente que ainda, nos dias de hoje, é torturada? Muita gente. As pessoas, especialmente quem está preso, eles contam, aí a pessoa fala assim: já vem contar que foi torturado. Gente, se é uma denúncia de tortura,
tem que ser investigado. Não importa se o preso está inventando ou não, tem que ser investigado. É uma denúncia, alguém que está falando que foi torturado. E, aliás, as prisões nossas são violações diretas de direitos humanos 24 horas. Né? Quem conhece um presídio sabe como é. Bom, você falou que você pretende, uma das coisas é montar essa fundação. O que mais você pretende agora para o futuro? Acabou, né? Ponto final. Agora, daqui para frente, Beatriz Abaggio vai fazer... Responsabilizar as pessoas que nos torturaram. Quer dizer, a gente busca que o Estado haja, né? Porque a tortura é Então, crime. não vai ser contra o Estado, vai ser contra quem torturou, isso? Sim, contra quem torturou. O Estado tem que agir quanto a isso, né? A polícia tem que investigar. Afinal, foi aceita a fita e foi dita pelo Tribunal de Justiça que houve tortura. Agora tem que haver uma investigação. E se o Estado não fizer nada, a gente vai para as cortes interamericanas, né? Faz peticionar a Comissão Interamericana dizendo que o Estado ficou inerte e daí isso será julgado em corte internacional. Você se lembra, cara, das pessoas, dos Todos. policiais? Todos eles? Todos. Quer dizer, Todos. se você colocasse eles na sua frente hoje, apesar Eu de todos os anos que passaram, você acredita que você os reconheceria? Reconheceria porque eu reconheci pela voz. Eu fiz um exercício durante alguns anos para identificar todos eles. E eu identifiquei, sei o que cada um faz hoje em dia, quem está morto, quem está vivo, e o que eles fazem. Eram quantos, Beatriz? Os que eu identifiquei são 14. 14. Existem mais. Desses, quantos estão vivos? Desses, 3 mortos. 3 mortos. Então, 3 ou 11 4. tinham que ser 3 ou penalizados. 4. O resto Você gostaria de vê-los presos? Hã? Você gostaria de vê-los presos? Deles serem responsabilizados. De qualquer forma. Nem que seja para apontar, esse é torturador. Eu acho que prisão não educa ninguém. Né? Prisão não educa, mas eles têm que ser responsabilizados. Você chegou a conversar sobre isso com as autoridades estaduais, com o governador, com o secretário de segurança ou não? Na época? Agora. Agora não. Agora não. Também não foi procurada por eles. Na época eu falei para o secretário de segurança da época, Moacir Favetti, no dia do nosso depoimento, falei que a gente tinha apanhado, que a gente não falava tortura. Aí ele falou um palavrão, olhou para o capitão Neves e falou: vocês deveriam ter torturado mais essa, porque agora ela está contando tudo. Você está brincando que ele falou isso? Isso está no meu depoimento. O advogado assinou sob protesto. Homem de confiança do Roberto Requião? Sério isso? Sério. É um absurdo, gente, é um absurdo. Eu até hoje não entendo, né? Essas pessoas, aliás, o ex-presidente da República falava a mesma coisa, né? Que as mesma pessoas coisa, idolatrava a Ustra, né? E muita gente apoiava. Tem gente que acha que é dessa forma. O que mais me admira são jornalistas. Jornalistas que falam, foram torturados, mas são culpados. Tem jornalista que fala isso. Né? Eu vi na série, tem uma jornalista falando isso. Olha a responsabilidade dela como jornalista. Né? Quer dizer que pode? Tortura pode. É uma pergunta que fica, né? Que muita gente até me questionou, né? Mas será que elas não são culpadas? Será que elas não confessaram sob tortura, mas elas são realmente culpadas? Não existe uma prova. É só a pessoa ler os autos. A única coisa que tinha era a confissão em fase de inquérito policial sobre tortura. Fora e nenhum outro confessou de outra forma, né? Nenhum dos outros integrantes. Eu sempre falo, que a pessoa que fala isso, eu falo, tomara que você nunca tenha que lutar por justiça. Tomara que nenhum familiar teu seja torturado. Porque não está longe disso. Qualquer um está sujeito a isso. A gente, infelizmente, vê pessoas apanhando na rua de policiais. Isso continua acontecendo, né? Imagina um caso desses. Continua acontecendo, a gente vê diariamente as notícias. Há pouco tempo atrás, tinha uma pessoa que tinha transtorno mental, que ela foi morta pela polícia rodoviária, porque jogaram um gás onde ele estava, né, no camburão, e a pessoa morreu na frente de todo mundo, filmando. Se imagine sem ser filmado. O Pedro Guimarães ele fez o seguinte questionamento aqui, ó. Caríssima, sei do teu brilho, sei de tudo. Diante de tudo isso, uma pergunta que eu tenho que fazer. Então, quem você acredita que matou? Eu não acredito nem que está morta. Como é que eu vou acreditar que matou? É verdade. Eu não acredito.
Você acha que poderia estar com quem? Fora o Evandro, daí sim a linha do Ivan Mizanzuki, que provavelmente deve ser um serial killer, né? Porque já tem 2 crianças, até ele já falou no podcast, que é comprovado, né? Que é o mesmo modus operandi que eles dizem, né? Se for, eu ainda não acredito. Você acha que não, ainda hoje? Eu acredito que não. Eu tenho aqui também uma outra pergunta do Meirelles. Ele faz o seguinte questionamento para você, Beatriz: como é que fica a família, né? Não foram vocês, eles acreditaram que foram vocês muitos anos. E agora? O que deve estar passando também toda essa família? Você acredita numa justiça divina, por exemplo? Sim, eu acredito na justiça divina, só que eu penso que, como familiar, eles deveriam realmente procurar saber, né, o que aconteceu com o Evandro. Infelizmente, eles aceitaram essa história, acreditam até hoje, né, que a gente é bruxa, que a gente faz história de magia negra, etc., e não souberam realmente o que aconteceu com o seu filho. Infelizmente, agora, o que eles pensam, como eles agem, quem sou eu para falar, né? Eu só penso que eu agiria de forma diferente sendo mãe, né? Agora, a forma como eles lidam com isso, cada um lida de uma forma, né? É verdade. Você acredita que eles até deveriam fazer exumação do corpo, pelo que você Eu colocou ali, mas acredito, se realmente fosse comigo, eu faria, né? Agora, que nem eu disse, cada ser humano é único, cada um pensa de uma forma. Essa família já sofreu é bastante, verdade. né? Sofreu muito, Quem né? sou eu para julgar e dizer o que eles acham, o que eles devem achar? Nunca. É complicado, né? É uma história triste, porque só tem pessoas que sofreram em toda essa história. Exatamente. A Foram gente viu o Evandro, sequestrados e tadinho. foram os familiares de todas as crianças desaparecidas que não houve investigação. As E o investigações pior é isso, né? O pior é pararam, você ver não tanto, resolveram o tanta problema, as bruxas estão informação. presas, pronto. Acabou o desaparecimento de criança. Acabou? Não acabou. Né? Até hoje, né? Eu fiz uma matéria esses dias mostrando que a gente está com um número alto, muito alto, de Sim, pessoas desaparecidas e a maioria é criança. Ainda é. criança. É. Infelizmente, teve uma época que o Cicrid cuidava muito disso, né? Não havia Sim, tanto, mas agora é. voltou, né? Voltou, infelizmente. E em 92 não existia nem Cicrid, né? Foi Não, depois. não existia, foi depois. Foi exatamente por causa de tudo isso que o Sim, Cicrid acabou sendo formado depois. é. Enfim. Beatriz, enfim, eu gostei muito de conversar com você. Eu acho que para a gente é importante, né, esse esclarecimento, mostrar para a população, por mais que tenha gente que ainda, como você colocou, ainda questione, né, se foi ou se não foi, como se, enfim, como se a tortura não tivesse ocorrido ou se a tortura fosse uma coisa normal, mas ainda assim é importante a gente mostrar porque não é normal, né? A É. tortura não é normal. E a gente Eu precisa costumo dizer falar assim, sobre ela. eu não sou manipulada pelo pensamento que outras pessoas têm a meu respeito. Eu sei quem eu sou. Então é isso que importa para mim. O que o outro pensa de mim, pouco me importa. Não vai me atingir de forma nenhuma. Diziam que você era bruxa, né? Me conta, você tem uma religião, Beatriz? Eu sou espírita. Você é espírita. É por isso talvez tenham feito É. toda essa, né? Frequentava Umbanda, tudo não frequento hoje, porque você entra lá no centro, vai toda a imprensa, etc. Né? E também Isso é um absurdo, né? Porque é intolerância religiosa também. pior que é. Mas eu sou espírita, continuo sendo espírita, acredito em reencarnação, em vidas passadas, né, em karma, etc. E não vou mudar, é a minha religião, e eu acho que respeito todas as religiões. Beatriz, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Até me lembrando aqui, a última pergunta que eu quero te fazer: vocês ficaram quanto tempo presos? 5 anos e 9 meses, 3 Cinco anos e anos e 9 nove meses no meses. presídio e 2 anos em prisão domiciliar. Mas se mandasse eu ficar no banheiro da minha casa, eu ficava de tanto medo que eu tinha de voltar para o presídio antigamente. Né? No presídio você também sofreu, Beatriz? No presídio, não. Não. Torturas, não. A gente sofreu, assim, discriminação no começo, ficamos 15 dias em isolamento, mas tortura de forma nenhuma. Aliás, as primeiras a não absolver foram as internas, né? Que elas sabiam que a gente não era nenhuma criminosa. E como é que ficou a tua família nisso tudo? Quando a gente estava presa, Uhum. quando a gente estava presa, Tentaram, além do todo teu mundo, pai, você falou, né? aliás, a família Bage inteira, né? Nenhuma criança da família Bage ficou livre do preconceito. Né? Os meus filhos foram mandados, retirados de uma escola, convidados a se retirar, porque eram meus filhos, e assim por diante, né?
toda a família Abage cresceu com isso, né? Você acha que, de alguma forma, mesmo nesse momento, vocês tendo sido, né, absolvidos, tendo sido mostrados como inocentes por conta das torturas e tudo, tem como você recuperar todo esse tempo que ficou para trás? Eu acho que não digo recuperar, porque sempre foi um aprendizado. Então, você perdeu 30 e poucos anos da vida. Não, eu não perdi. Eu vivi, eu aprendi, e eu acho que é isso que é válido, né? Eu não fiquei depressiva, nunca tomei nenhum medicamento. O Ai, que que bom. importa realmente é a luta. Tem pessoas que têm outra, eu sou mais resiliente, eu aprendi a ser assim. Eu não podia me deixar ficar depressiva e nem esmorecer, porque eu tinha filhos, né? E é por eles e pela família que eu sempre lutei. Muito bem, obrigada. Agora sim, vou terminar. Beijo para você. Eu vou Beijo, colocar na íntegra, não se preocupe. Não se preocupe, não vai ter mais. imagina. Obrigada, viu? Para você. Beijo, tchau. Sucesso, viu? Tchau, Deus Tchau. abençoe. Tá aí, então, o depoimento da Beatriz Abage para vocês e toda a história, infelizmente, vivida por ela. Eu precisava trazer, vocês precisavam conhecer, e aí fica, né, para que a gente possa comentar tudo isso nos próximos dias. Um abraço aí para todo mundo.